Alô? Boa noite a todos. É um prazer estarmos reunidos aqui, mais uma vez, em nome do nosso Mestre Jesus, para aprendermos, abrirmos nosso consciente para quem nós somos. Muito pouca gente tem essa noção de que é preciso aprender e que nós não sabemos nada. É a partir daí que nascem os gênios, porque está sempre aberto a aprender. Temos aqui uma oportunidade ímpar e que agradecemos do fundo do coração, porque de tantas cidades importantes, maiores, com tantas pessoas importantes, justo a nossa foi escolhida para essa palestra. Não temos palavras para agradecer em nome de todos aqui, essa dádiva que foi vindo para a gente. Nós estamos reunidos também aqui por um outro motivo. Temos pensado muito nas modificações do nosso planeta, no nosso bem-estar tão prejudicado, das grandes calamidades, tanto morais como físicas, que temos enfrentado, e a apreensão é grande nesse tipo de acontecimento. Vemos muitas coisas sendo faladas, muitas ideias colocadas na nossa mente. Ficamos preocupados. Aí, como que caído do céu, temos mais informações para juntar. Nós não somos pessoas que somos induzidas, principalmente as pessoas que gostam um pouco mais de conhecimento, buscam o conhecimento. Nós não somos arrastados para aprender, nós somos ensinados. Quem aprende as coisas decoradas, lembra da escola, guarda por pouco tempo, porque foi induzido a fazer uma coisa que não estava gostando, que não estava assimilando. Hoje aqui, nós vamos abrir nossa mente para coisas novas que ainda não tínhamos ideia, ou tínhamos ideias um pouquinho pequenas do que vai ser o nosso entendimento hoje. Eu gostaria de pedir a todos que mentalizassem nosso grande amigo e Mestre Jesus, que com tanta dedicação vem até nós quando nós pedimos. Mestre Jesus, ao teu coração nós nos dirigimos, pelo amor que tem dispensado por todos nós, pequenas criaturas ainda falhas, mas que ainda temos oportunidade de aqui estar para aprendermos, oportunidade que nos coloca e de mãos abertas nos espera o abraço. E assim seja. Sem mais delongas, que o principal conhecimento hoje não vem da gente, sim de pessoas habilitadas para isso. Gostaria de convidar o Dr. Geraldo de Colina, a doutora Mônica e o nosso palestrante Jean-Alain Rogério comparecer com a gente. Boa noite, caros companheiros. É com muito prazer que nos encontramos reunidos na cidade de Monte Azul, cidade muito especial e por uma outra razão muito especial, que nos traz a oportunidade de ouvirmos Jean-Alain Rogério de Freitas, nome de guerra, na normalidade, porque ele tem medo de apanhar dos livros que escreve, então assina esse pseudônimo Jean-Alain. Para que vocês tenham uma ideia, Rogério de Freitas é também conhecido como Jean-Alain, é do Rio Grande do Norte, Natal, empresário, espiritualista, escritor. Desde a universidade passou a estudar os fenômenos
entre o pensamento cristão, a doutrina de Kardec, pesquisas relacionadas à ufologia, no bojo do discurso espiritualista, universalista e da cidadania planetária. É autor de 18 livros que promove o ecumenismo, o universalismo, a cidadania planetária, a autoinstrução, o desenvolvimento global, autossustentável, o aperfeiçoamento íntimo e o exercício da caridade fraterna, que proporciona a releitura de temas históricos e religiosos, propostas políticas e filosóficas relacionadas à adaptação da humanidade aos desafios do século XXI. Já proferiu palestras em Portugal, França, Inglaterra, Angola, Moçambique, Cabo Verde, África do Sul, e suas obras são publicadas no Brasil, Portugal, África do Sul, Austrália, Angola, Moçambique e Inglaterra. E é também propositor do projeto Órgão, cofundador da Zian Editora, revista Consciência da Sociedade Beneficente Filantrópica Atlan, colaborador das revistas Consciência UFO e os clássicos modernos de Portugal. Conta com um programa de rádio dominical na Rede Boa Nova, de rádio em São Paulo, e na Rádio Poti de Natal, ambos sobre espiritualidade, cidadania planetária. Este é um pouco do nosso irmão, que teremos o prazer e a honra de ouvi-lo esta noite, em algumas entrelinhas da espiritualidade, cujo momento nos chama a atenção e nos convoca. E ainda assim, o presidente da casa, aqui conversando, trocando algumas palavras, gostaria de dizê-lo a público que, pela honra que ele sentiu de estar presente com esta visita, eu digo que tem algo mais, uma relação profunda e sincera com a cidade de Monte Azul e o momento cósmico em que nos encontramos. Como nós sabemos, todos aqueles que caminham dentro da doutrina espírita ou do espiritualismo, sabem que o acaso não existe. E por essas razões, então, devo aqui te dizer o motivo pelo qual aqui estamos e o porquê Monte Azul aqui data agraciada, que podemos entender como um presente dos céus, diante do nosso irmão Rogério de Freitas, Jean Relan, o seu pseudônimo, tendo em vista que nós estamos aqui retribuindo um presente que há um tempo atrás, por uma das confluências da própria vida, de circunstâncias, conheci o nosso irmão De Biase, que com o seu trabalho profissional nos agraciou com a sua genialidade e criatividade numa obra de arte, da qual, tempos depois, a mesma era referência na capa de um grande cientista, certo? E que, quando eu mostrei para ele, falei: olha, o que você fez está aqui expresso no livro de um cientista e tem uma razão espiritual muito forte. E essa razão muito forte, dentro dessa relação, desse simbolismo, que alguém lá em cima, então, proporcionou que isso acontecesse aqui hoje. E aí, o restante, vocês tirarão as suas conclusões, certo? E também, colocando no momento que o nosso irmão vai falar sobre os novos paradigmas para 2012, e tendo em vista que dentro do movimento espiritual e espiritualista já nos é claro e certo que as correntes e as malhas das trevas que operavam o domínio hipnótico sobre a população planetária, do ponto de vista espiritual, já foram rompidos, e que impediam com que o avanço do conhecimento, da libertação, chegasse às pessoas e, como semente, pudessem tomar este campo e este corpo. Então tiveram aqui, como está hoje, em Monte Azul, Paulista, os centros daqui, Cajubi, foram agraciados há tempos atrás,
e isso eu vou fazer uma conspiração para ambos, quando tiver a oportunidade de receber Sebastião Camargo, certo? Uma alma de alta expressão. Então, para que a gente crie uma situação bem complicada e deixar todo mundo doido, segundo as revelações, deste momento que a coisa acontece, o nosso irmão Sebastião, dentro do movimento espírita, reencarnado sobre esta ótica, sobre este manto carnal, animou no passado, para nós que somos espíritas, o espírito Leon Denis. E hoje, quebrando o paradigma, isso eu vou fazer uma traição, dentro desse livro que aconselho a todos lerem, que conta todas as histórias dos grupos envolvidos na Terra, ao seu desenvolvimento, aos seus trabalhos e às suas lutas para trazer um novo conhecimento, e que, não estou mentindo, está escrito aqui, certo? E também na palestra passada, semana passada, o nosso irmão Elan começa contando a história do centurião que ajudou a crucificar Jesus. Então, uma conspiração que eu faço com ele, ele vai ficar muito bravo comigo, e todos aqueles que lerem vão ver, todos que lerem esse livro, da mesma forma que nós temos espíritos comprometidos nesse momento, com essa mudança, com essa luta, um momento ímpar sobre o planeta, passou para o Monte Azul, aquele cuja espiritualidade colocou na Terra. Caso Allan Kardec não conseguisse ou tivesse impedimento na realização da obra da codificação, Leon Denis estava ao lado, aguardando para que este trabalho fosse realizado, se algo assim não o fizesse. Mas, tendo em vista ter dado certo o processo encabeçado por Jesus e todo dos céus da Europa, então o nosso irmão Hipólito Leon Denis Arte assumiu e veio para a Terra. E aí, atraindo do seu passado, o seu codinome Allan Kardec, e no decorrer desta história, deste tempo, nós temos hoje aqui aquele que animou lá no passado, e podem bater em mim, a codificação espírita que passa às mãos do nosso irmão Rogério, que tem esse problema. Isso é uma traição com ele, mas eu não vou estar mentindo. Aquele que lê, os que lerem esse livro vão ver esta situação. E isso é uma ruptura de paradigmas. Aí ele fique bravo do jeito que ele quiser, que não tem problema nenhum. Então, com vocês, Rogério de Freitas, Jean-Val Elan, incorporando a sabedoria celeste para nos transmitir algo. Que assim seja. Boa noite, que permaneçamos em paz. Estava dizendo aqui para Geraldo que ele só escapa porque ele é muito mais velho do que eu. Eu não posso dizer umas coisas para ele. Antes de propriamente desenvolver o tema da nossa palestra, cumpre-me, tenho orado agradecer a honra e a gentileza do convite. Eu não estou à altura da atenção, da presença de nenhum dos senhores e senhoras aqui, pelo que me desculpe. No entanto, na minha miserável condição humana, os amigos espirituais, suponho eu, porque os planos A, B, C, D, todos devem ter falhado, eles me tomam o concurso de medianeiro para transmitir algumas sementes para a reflexão. Assim sendo, peço a cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes de que nada do que aqui vai ser dito seja tomado como questão de fé ou de crença ou como verdade. É mais prudente para todos nós que tudo que aqui venha a ser dito seja tomado apenas como parâmetro para que cada um de nós possa refletir, se achar que deve, sobre o tema que vai ser desenvolvido. A verdade, ela é muito, muito maior
do que a nossa miserável condição, e em especial a minha, de pretender abordá-la. Por isso, sempre faço esse registro. Na espiritualidade, nós tratamos da verdade. Aqui na Terra, somos buscadores de uma percepção mais ampla sobre aspectos tímidos dessa verdade maior. Isso não é humildade, é constatação. Então, partindo dessa premissa, vamos tentar desenvolver o tema, ao final do qual ficarei à disposição para perguntas, questionamentos, comentários, críticas, de forma bem aberta e fraternal. Então, vamos ver um pouco do que significa os novos postulados que o ano de 2012 aponta para todos nós. Estava ali fora conversando com a SEM, com a doutora Mônica. Doutora Mônica se referindo às verdades que no passado foram tidas como tais e que hoje a gente observa e já não mais as percebe dessa forma. Como também existem hábitos e costumes que nós, seres humanos, automaticamente assumimos e de repente somos surpreendidos pelo desenrolar dos acontecimentos e não podemos parar os acontecimentos e eles atropelam a nossa sensibilidade. E nós temos que lidar com o novo sem termos tido a oportunidade de nos prepararmos para essa coisa nova que chega. Ora, há cerca de 520 anos atrás, os nossos irmãos que na época formavam a cúpula do catolicismo, em precisando de recursos para erigir catedrais e antes disso, precisando de recursos para criar exércitos de europeus, os famosos cruzados para libertar a Terra Santa, como forma de captar recursos, desenvolveram um livro chamado O Livro das Taxas da Sagrada Chancelaria Apostólica Romana, em que nas páginas desse livro ali estavam descritos todos os pecados que um ser humano podia cometer, e ao lado de cada pecado, o preço, o valor da indulgência que ele teria que pagar à igreja para, ir comprando aquela indulgência, quando morrer, poder entrar no reino dos céus. Isso para nós, homens e mulheres do século XXI, é vexatório, meio que infantil. Mas naquela época, todas as famílias europeias, analfabetas, e eram quase todas, passavam fome para poder reunir dinheiro para comprar as tais indulgências, com medo de quando a morte os tomasse, não pudessem entrar no reino dos céus. E eu não estou falando no período de um mês ou de um ano. Na verdade, essa visão perdurou por mais de um século. E esse era o hábito e o costume que todos os europeus da época tinham, até que Lutero disse demais. Mas antes que Lutero, antes que John Hus, antes que Wycliffe, os precursores da reforma e os reformistas dissessem não ao abuso do condicionamento imposto pela visão obscurantista da Igreja Católica, na época, todas as famílias tinham esse hábito, esse costume, isso era verdade para eles. Ou eles compravam a indulgência ou não entrariam no reino dos céus. Nessa época, e aí chega ao século XVI e XVII, o sistema europeu socioeconômico ou sociopolítico era o feudalismo. Todo mundo estava acostumado a alguém era o dono da terra, se eu for trabalhar naquela terra, o dono deixaria eu trabalhar, eu teria que produzir alimentos, dava quase tudo para o dono, e o dono me dava uma parte do alimento para que a minha família pudesse ser alimentada. Violência, absurdo, não. As coisas da época. Isso fez parte e faz parte do lento e penoso progresso
da evolução do pensamento humano. Mais de um século se passou assim, até que surgiu algo que hoje nós chamamos de monstruoso, mas que na época fez um bem muito grande. Me refiro a quê? Ao capitalismo. Pois com a Revolução Industrial, as pessoas, em vez de trabalharem para receber comida, começaram a trabalhar para receber salário. E o mundo lentamente foi evoluindo, criando monstros, no sentido de criar sistemas de governo, sistemas de crença, sistemas filosóficos, mas que através desses sistemas o mundo foi se organizando e as verdades de cada época, hoje observadas por nós, homens e mulheres do século XXI, até parecem engraçadas ou violentas. Mas para quem as viveu naquela época, era o cotidiano possível de existir para esta humanidade. Quais são os costumes e hábitos que hoje nós, homens e mulheres do século XXI, temos, que daqui a 3 séculos alguém poderá estar dando boas gargalhadas a respeito do que nós achamos hoje tão normal fazer, e alguém no futuro vai chegar também no microfone, numa certa palestra, e dizer, o pessoal que estava vivo na Terra em 2012, acreditava nisso, naquilo, nem sabia que existia vida fora da Terra, eles não tinham certeza ainda, eles matavam as pessoas acreditando que se matassem em nome de Deus, iam ser recebidos no céu por 70 virgens. Engraçado, eles comungavam. Engraçado, eles se viciaram em receber passes e tomar água fluidificada, como se a hóstia e a água fluidificada pudessem, em vindo de fora, substituir o esforço que cada ser humano deve fazer de dentro para fora, porque quando nós estamos no processo de reforma íntima e em evolução, não precisamos de nada que venha de fora. Assim, é muito fácil hoje nós darmos boas gargalhadas a respeito do que se passou. E vamos continuar a rir um pouco, ainda que discretamente. No final do século XIX, o primeiro americano que deu a ideia de furar o solo para subtrair o petróleo da terra foi tido como ridículo. Numa reunião cuja ata passou a história, tem lá, você está dizendo que vai furar o solo para tirar petróleo? Você é louco? Obviamente, esse cara se tornou o primeiro multimilionário dos Estados Unidos, porque foi o primeiro a perfurar a terra para tirar petróleo. Charles Dow, presidente do escritório de patentes norte-americano do século XIX e XX, diz: tudo que havia para ser inventado já foi inventado naquela época. E o cara não era um Rogério qualquer, ele era presidente do Instituto de Patentes do governo norte-americano. Lord Kelvin, presidente da Sociedade de Cientistas da Inglaterra, disse no início do século passado: máquinas mais pesadas que o ar são impossíveis. 2 décadas depois, quando alguém teve a ideia de fazer com que os atores do cinema mudo falassem, foi taxado de ridículo pela imprensa. Ator falando? Para quê? Porque todo mundo estava condicionado a assistir filme sem som, porque não existia sonoplastia. Quem irá querer ter um computador em casa? Quem disse essa pérola? Foi um dos donos de uma firma que concorria com a IBM, logicamente faliu. Porque hoje todo mundo tem computador em casa, mas na época o cara não imaginava.
Qual o motivo que alguém iria querer ter um computador em casa? O primeiro trabalho dos Beatles, que chegou à gravadora londrina, foi rejeitado como ruim, porque a música feita com guitarra já era algo que estava sendo superado nos anos 60 e não tinha futuro. Assim disse o dono de uma gravadora, que obviamente também faliu. Mas essas pessoas falaram isso com toda certeza. E não eram pessoas, repito, quaisquer. Eram homens e mulheres que no tempo em que viveram eram considerados grandes mentes. Homens e mulheres intelectualizados e erraram feio nas suas verdades. Sócrates dizia, há cerca de 2.400 anos atrás, algo que nós ainda não aprendemos, por mais que possamos repetir os seus ditos, que a única e verdadeira sabedoria que ele conhecia era aquela que consistia no ser humano admitir a sua própria ignorância, pois somente admitindo que nada sabia, estaria aberto para aprender sobre o novo, que sempre há de vir. Mas como é que, se eu estou apegado às coisas velhas ou àquelas coisas do meu tempo, os hábitos e costumes do tempo em que eu vivo, as verdades que nós acreditamos, se eu a elas me apego, como é que eu vou perceber as coisas novas que estão surgindo no meu tempo de vida e que vão surgir amanhã, semana que vem, mês que vem? O que é que a minha geração está tendo que fazer para se esforçar, para aprender a conviver com iPhone, computador, enquanto os nossos filhos e netos deitam e rolam, como eles dizem, rapidamente, ninguém precisa nem ensinar nada. Nós precisamos de muito ensinamento e ainda assim não aprendemos ou usamos muito pouco da possibilidade da riqueza tecnológica que tais aparelhos conferem. Então, nós já passeamos aqui um pouco pelas certezas do passado, e a pergunta que nós temos que nos fazer é: e as nossas certezas do tempo presente? Quais são elas? Quais delas irão sobreviver ao simples passar do tempo, num tempo em que coisas novas surgem a cada dia? E como é que nós vamos hoje, no ano 2012, falar sobre os novos paradigmas que seguramente haverão de marcar as próximas décadas, os próximos séculos? Claro, do jeito que, se alguém fosse falar para o homem ou para a mulher mais inteligente do século XIX, que um dia no futuro ia existir um aparelhozinho que, em sendo ligado à eletricidade, iria transmitir imagens, e se você fosse para o outro lado da parede, alguém com um estranho objeto na mão filmaria você, e aquilo apareceria imediatamente nesse aparelhozinho que hoje nós chamamos de televisão. Ninguém acreditaria que isso seria possível no século XIX, no início do século XX. Até que foi criado todo mundo. Então, se nós formos falar dos paradigmas que estão sendo apontados para as próximas décadas da nossa vida, hoje nós talvez também expressemos aquele sorriso de superioridade, dizendo: isso não pode, isso não tem como ser possível, com aquela mesma certeza equivocada, mas cheia de orgulho, cheia de certeza intelectual, que os nossos irmãos nas épocas passadas também tiveram, e estavam todos enganados. E o drama nosso aqui na Terra é que, quando nós nos apegamos a certezas,
nós todos estamos enganados o tempo inteiro, porque há algo que se movimenta e nós chamamos de progresso, e o progresso tecnológico ocorre de forma muito mais rápida que o progresso lentíssimo da espécie Homo sapiens, de compreender seja a realidade que a rodeia, seja a própria tecnologia criada por ela. O fato é que precisamos então ter prudência, precisamos então ter humildade para falar desses novos possíveis paradigmas que não vão acontecer no futuro, porque muitos deles já estão ocorrendo hoje e nós é que não sabemos. É dramático o nosso grau de desconhecimento, não em relação a algum estudo futurológico, mas o nosso grau de desconhecimento em relação ao que hoje já acontece no mundo e nós não sabemos. Então, faço um convite a vocês para que nós comecemos agora a passear um pouco em relação a esses futuros paradigmas e alguns deles já presentes e atuais. Mas antes esclarecendo o seguinte: isso não é profecia, isso é exercício de futurologia, que é bem diferente. Profecia é quando alguém inspirado por alguma coisa ou alguém transmite um aviso profético. Futurologia não tem nada a ver com profecia. É quando o próprio método científico vai demonstrando que invenção A, casada com invenção B, casada com invenção C, fatalmente vai dar uma invenção D, e esse é o novo paradigma. Não é uma questão de crença ou fé. Esses postulados que nós vamos agora começar a refletir sobre eles, não é produto de fé ou de aviso profético, de nada. Ele, ou seja, o conjunto desses paradigmas, e nós não vamos conseguir falar todos, são apontamentos dentro dos postulados científicos que apontam como sendo reais alguns fatos que nós vamos aqui conversar. Vou começar logo com um que ninguém vai acreditar, porque eu também não acreditei quando li. Vocês imaginem que antes do ano 2100, quando você casar, se é que vai ter casamento lá, e for comprar uma sala de visitas, você não vai chegar mais numa loja e escolher mesas e casamento, e sofás e cadeiras, por um motivo bem simples. Vocês sabem por quê? Porque não vai ter madeira para isso. No mundo virtual, nós estamos construindo uma civilização que a cada mês tem 300 tipos de carros novos, 2 tipos de celulares novos, 300 camisas novas, e isso tudo é muito legal na vida virtual, mas no mundo real, esse progresso aqui está acabando com o meio ambiente. Então já existe laboratório hoje que está desenvolvendo técnicas no campo da nanotecnologia, falo já sobre o que é isso, em que do jeito que tem aquele jogo chamado Lego de montar, esses pequenos robôs nanotecnológicos estarão dentro de uma caixa, todos eles com uma capacidade de interagir com o cérebro de quem os comprar. Basta que você fique com eles algum tempo. Aí você chega na sua casa, isso no ano 2100, tá, pessoal? 2100. Você chega na sua casa, coloca aquela caixa no chão, aí diz: eu vou querer um sofá desse jeito. Aí fecha os olhos e pensa:
aqueles nanorobôs começam a se replicar e criam o que você pensou, do tamanho que pensou, com todos os detalhes que o seu subconsciente imaginou. Vocês acreditam nisso? É incrível, né? 2100. Mas já tem laboratório hoje que consegue fazer coisas pequenininhas. Então já está feito. Eles só estão agora aumentando o padrão do... Mas como é que pode? Eu penso no negócio e aquele negócio recebe postulados da física quântica que apontam para algo que se chama, não se preocupem com o nome, interconectividade não localizada, o salto quântico. Tudo isso é com base em ciência, só que nós não estudamos isso. Mas eu já comecei com o mais exagerado, só para provocar vocês. Vamos agora falar sobre esses postulados. Primeira notícia aparentemente chocante. A partir da segunda metade do século, talvez não exista mais nenhuma religião na Terra. Morre Ibn Arabi. Foi um mestre sufi, ou sufista, islâmico que viveu no século XII. Na época dele não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada, só camelo andando nos desertos. E ele naquela época dizia, no meio de guerras religiosas entre cristãos que iam lá para a Arábia, lá para a Terra Santa brigar com os turcos sarracenos, ele dizia, meu coração se tornou capaz de todas as coisas. É pastagem para a gazela, convento para os monges, templo para os ídolos. É a caaba do peregrino, as tábuas da lei e o livro do Corão. Minha religião é a religião do amor. Seja qual for o caminho que os camelos tomem, esta é a minha religião e a minha fé. O que Morre Ibn Arabi disse no século XII, XIII, lá atrás, finalmente vai ter lugar na segunda metade do século XXI. Por quê? Porque um outro paradigma que naturalmente a ciência aponta que vai ocorrer, de novidade para a gente, é que nós iremos finalmente sair do isolamento cósmico e vamos conviver com seres de outros órgãos. A gente não sabe nem que extraterrestre existe, como é que esse novo... É a mesma dificuldade que alguém no século XIX teria se alguém fosse falar para ele sobre uma televisão, sobre um aparelho telefônico. As nossas certezas de hoje, não, isso não vai acontecer. É a mesma certeza que essa turma teve no passado. E os cientistas não discutem mais se isso vai ocorrer. Na verdade, eles não discutem mais nem quando isso vai ocorrer. Eles se reúnem para discutir como é que os governos vão poder lidar quando isso ocorrer, porque vai ocorrer. Isso o quê? O primeiro contato oficial com seres de fora. E em havendo o primeiro contato oficial com seres de fora, os hábitos da crença e da fé humanas devem deixar de existir, porque nós sairemos da era da crença para entrarmos na era do conhecimento. A humanidade passou por muitas eras, e em cada era tinha as suas verdades, os seus hábitos, os seus costumes, tinha os seus doutores daquelas verdades, tinha a turma que sorria quando alguém dizia, lá na frente vai acontecer tal. Quanto de gente humana, desculpe a expressão, foi queimada como doido ou doida, porque falava de coisas futuras que na época em que falaram, ninguém acreditava. A única diferença da nossa época atual em relação ao passado é que finalmente, hoje em dia, a gente pode dizer qualquer bobagem, podemos ser criticados, mas ninguém nos queima nem nos prende mais por isso.
Isso é sinal de progresso. Então, dois paradigmazinhos bobos apontam para duas grandes e fantásticas novidades. O homem e a mulher terráqueos saberão que não mais estão sozinhos no cosmos, porque nunca tiveram sozinhos. Eram isolados da convivência. E como as religiões não estão evoluindo no sentido de libertar a mente dos seus fiéis, mas agem no sentido de aprisioná-las dentro de estreiteza de raciocínio, não somos nós, não serei eu, nem você, nem o senhor, nem a senhora. É porque essa nova geração que está chegando são espíritos que têm a marca do tirocínio e da lucidez num nível muito superior ao nosso. E eles não vão estar nem aí. Se alguém diz, se você não for para missa e comungar, você vai para o inferno. Se você não tomar água fluidificada, não tomar passe, se você não pagar... Eles não estão nem aí. Quanto mais convivendo com seres de fora, com o avanço da ciência, quem é que vai para a religião se as religiões não estão mais espiritualizando os seus fiéis? O que é que essa meninada diz quando diz, pai, compra um negócio para mim? Não, posso não. Pode não, estou apertado. Aí, na outra semana, ele escuta o marido dizendo para a esposa, a gente precisa arranjar R$100 para dar lá na igreja. Aí o filho diz, peraí, vocês não podem comprar um negócio para mim? Vou dar R$100. Por quê? O choque de gerações não vai ocorrer, porque, segundo os mentores espirituais dizem, essa turma que está nascendo na Terra, ela é muito mais evoluída que as gerações anteriores, ou seja, que nós, então eles não vão também perder muito tempo com a gente, não. Se a gente quiser, continua pagando, continua indo. Eles não vão. Quando chegar a vez deles de dominarem o mundo, eles não vão. As religiões, se não evoluírem nas suas prédicas e práticas, simplesmente vão ser templos vazios. Porque na espiritualidade há muito, já se sabe, esse mundo não precisa mais de igreja. Esse mundo precisa de escolas. O trauma é que esse mundo também não precisa mais de, desculpem, padres, pastores, médicos. Esse mundo precisa de pessoas que, quando na função de pais de família, dêem exemplo aos seus filhos, quando na função de funcionário, trabalhe da forma mais digna possível, quando na função de presidente, seja o presidente mais digno possível. Esse mundo, segundo os mentores, precisa de homens e mulheres que sejam instrumentos da mudança que desejam ver no mundo. Mahatma Gandhi dizia com muita propriedade, seja você o instrumento da mudança que você quer ver no mundo. Se você quer que aqui na Terra tudo seja honesto, seja você o homem mais honesto que você puder ser. Se você quer que aqui na Terra seja um lugar amoroso, seja você o homem, a mulher mais amorosa que você puder ser, ainda que ninguém mais lhe trate com amor. A Terra necessitará de políticos e não de religiosos, porque a política é que toca o processo de desenvolvimento humano para frente. E nós devemos confiar, aplaudir e motivar os nossos irmãos e irmãs que, mesmo no mundo onde a credibilidade política deixa a desejar, mas que eles cada vez mais façam política e também progridam e evoluam. Porque sem a arte da política, nenhuma comunidade vai a canto algum. Nós temos que parar de criticar os políticos e temos que começar a criticar a nós próprios. Porque nós temos que motivar os políticos para que eles se tornem cada vez mais
políticos melhores, como nós temos que ser os melhores seres humanos que pudermos ser. Criticar os outros é fácil. Vá você fazer o que eles fazem. De religião não precisaremos mais. Porque as gerações futuras naturalmente já nascerão com a tendência a amar indiscriminadamente. Mas de políticos nós precisaremos sempre. E uma sociedade sadia produz políticos sadios. Uma sociedade doente nem sempre produzirá políticos sadios. E o novo paradigma que na espiritualidade se fala da política é que a política vai dar um salto quântico positivo. Por quê? Movido por um outro paradigma complicado. Porque na espiritualidade já se aponta com absoluta tranquilidade que os problemas ecoambientais são inevitáveis. E o que é que nós vemos no mundo quando acontecem grandes tragédias? Nós vemos as religiões orando. O Papa, todo domingo, quando ocorre qualquer desgraça no mundo, o Papa vai orar. Ok, legal. Nós nos reunimos nos centros espíritas, oramos, ok, legal. Isso ajuda? Ajuda. Ajuda quem morreu. As nossas preces chegam e acalentam os nossos irmãos que morreram. Mas as nossas preces não impedem o processo de reordenamento das placas tectônicas do planeta. Aí nós precisamos de tecnologia. E tecnologia só vem através de processos de gestão política das nações. Você não está exagerando não, Rogério? Não. Estou não. Não, mas quer dizer que rezar não adianta? Claro que adianta. Mas adianta para quê? Adianta em muitos sentidos, mas não conserta o mundo. Não conserta os seres humanos. Nós, e isso é um novo paradigma, cada ser humano tem que se tornar piloto do seu próprio destino. Todos nós fomos acostumados a transferir para padres, pastores, médiuns, espíritos, santos, extraterrestres e Deus, responsabilidades que nos são próprias. Aí nós não fazemos, aí queremos que eles façam. E quando não fazem, a gente ainda... Maria não escutou a minha prece, a culpa é de Maria. Eu rezei tanto e Santo Antônio não me ajudou, mas eu rezei tanto para Jesus, para minha filha passar no vestibular e ela não passou. O que é que está por trás do nosso hábito de preces? Será que a minha filha, só porque eu pedi a Jesus, ainda que ela não tenha estudado tanto quanto vários outros que se esforçaram, Jesus tem que atender a minha prece, sendo talvez injusto com outros, para a minha filha passar? Mas será que eu deveria rezar desse jeito? Mas nós rezamos. Sabe como é que a turma no futuro vai orar? Não vai orar. Provavelmente eles vão dizer assim: o sagrado em mim irá me conduzir. E eu espero que ele me oriente para que eu faça tudo o que eu puder ser útil ao meu progresso e ao progresso dos que vivem no meu. Porque pedir a Deus é muito fácil. Mas aquela história, eu sou vizinho de Geraldo. Aí Geraldo está com problema. Aí toda noite eu, bom cristão que sou, digo: Jesus, ajude Geraldo. Jesus, ajude Geraldo. Aí Jesus não ajuda. Eu digo: vou subir a hierarquia e perguntar ao Senhor: Deus, ajude Geraldo.
Ajude Geraldo. Geraldo é um cara tão bom. Aí Deus diz, ô Rogério, você não é vizinho do cara, por que você não ajuda aí, cara? Por que nós não somos proativos na arte do amor? Por que nós temos que pedir a um santo, a um espírito, a alguém que faça o que talvez nós pudéssemos fazer? Isso é subproduto de religião atrasada em mundos subdesenvolvidos. E o novo paradigma diz que, a partir do século 22, já que a Terra será um mundo regenerado, ainda com problemas, mas no qual somente espíritos tendentes ao bem irão encarnar, como eles têm tirocínio e lucidez e não vão mais sofrer a lavagem cerebral que nós sofremos quanto à nossa formação religiosa educacional, eles não vão mais fazer como nós fazemos. Na verdade, eles não vão fazer nada nesse sentido. Eles vão criar outras atitudes. E são atitudes de responsabilidade existencial. Porque as nossas atitudes, ainda que bem intencionadas, são de irresponsabilidade existencial, porque a gente pede a toda hora e não faz. Então, só no campo religioso, se nós fôssemos falar aqui de possíveis paradigmas, novidades, novas verdades, que vão acontecer no mundo, que já estão acontecendo no mundo, senhoras e senhoras têm ideia de quantos europeus deixaram de ser católicos nos últimos 30 anos? É impressionante. Contam-se nas dezenas de milhões, já passou de uma centena de milhões de pessoas. Isso em menos de 2 décadas e meia. Por quê? Porque está perdendo o significado para elas serem isso ou aquilo. Estão vivendo a vida delas. Mas, Rogério, você é contra a religião? Não. Minha mãe é católica. E sempre a gente conversa, eu digo, mãe, seja católica mais bela que você puder ser. Porque nós não, entre aspas, responderemos por sermos isso ou aquilo. Por sermos católicos, espíritas, islâmicos, isso. Não, nós responderemos pelo modo como nós vivemos. Ou vivemos a nossa fé. As pessoas mais belas que eu conheço não têm religião. Conheço também pessoas belíssimas que têm religião. Então, eu não tenho nada contra a religião, muito pelo contrário. Todos os caminhos levam ao aconchego do Pai. O que importa é como você caminha a estrada que você escolheu. Se você pertence a uma religião, viva da forma mais bela possível a sua fé. Então, no campo religioso, para não ferir mais a suscetibilidade de vocês, eu vou deixar só essas sementes de reflexão sobre os novos paradigmas, que não aqui na Terra, aqui isso não é conversado, mas na espiritualidade a turma conversa bastante, posto que é inevitável. Mas será que não está havendo algum engano nisso que você está dizendo, porque a coisa está ficando cada vez mais exacerbada? Ok. De fato, em algumas regiões do mundo, sim. Mas partam do princípio de que a coisa mais bela da vida é a morte. E complicou. Não compliquei. Eu sou dos que pensam que uma das páginas mais belas da vida é a morte. Porque sem a morte a vida não seria possível. Vamos imaginar que só nascesse gente na Terra e que ninguém nunca morresse. Como é que ficaria? Hitler, Stalin,
Mao Tse Tung. Esses três nossos irmãos, em menos de 3 décadas, foram responsáveis por mais de 130 milhões de mortos, porque estavam disputando o poder mundial. Se esses irmãos estivessem ainda vivos, se eles nunca morressem, haveria a chance de um dia a gente ter um segundo de paz? Não. Ainda bem que eles morrem. Ainda bem que eu morro. Ainda bem que nós morremos. Já pensou você ser casado com uma mulher chata por toda a eternidade? Já pensou você ser casada com um marido mandão que sabe tudo e só ele por toda a eternidade? Já pensou você ser casada com um corintiano por toda a eternidade, sofrendo o tempo inteiro? Ainda bem que existe a morte, para que novas gerações possam tomar lugar na Terra e fazer da Terra um mundo amoroso, um mundo pacificado, um mundo que homenageia a vida. Porque nós ainda não conseguimos fazer isso. Mas como tem a tal da reencarnação, nós estaremos sempre retornando no ciclo eterno das vidas, até que aprendamos a, de fato, homenagear a vida com as nossas melhores atitudes e posturas. Isso pode ser feito, sim, através das religiões, mas pode também não ser feito através das religiões. Vamos sair, então, agora do contexto religioso e vamos para o contexto educacional. Como é que nós hoje imaginamos que as escolas do futuro serão? Do jeito que são atualmente? Se for, estamos com problemas sérios. Não está funcionando. Mas, por que não está funcionando? Segundo os estudiosos, não está funcionando porque as escolas do mundo formam advogados, médicos, matemáticos, dentistas, istas, mas ser humano decente que é bom, está faltando. Mas isso devia ser as escolas a ensinar? Sim, junto com a família. Mas como a família também não... Cada ser humano que não se educa para a beleza da vida é um ser humano que vai tornar a vida dele e de todo mundo mais feia. É inevitável, pessoal. Não, mas a religião está embelezando ou enfeiando a vida nas últimas décadas. Guerras religiosas. Não, todo mundo tem o quê? O que é que adianta eu ter uma religião se com as minhas atitudes eu enfeio a religião que eu abracei e enfeio a vida? Agora, se nas escolas do mundo os jovens desde 5, 6, 7, 8 anos forem acostumados a estudar noções de filosofia, mas isso é perigoso, porque um jovem com 12, 13, 14 anos, o professor passa, olha, hoje o dever de casa é vocês pensarem sobre o porquê de vocês existirem. Então, cada um se pergunta, por que eu existo? E na próxima aula nós vamos discutir. Qual o sentido da vida para você? Na hora em que o estudo básico da filosofia foi introduzido no ensinamento básico das escolas do mundo, isso começará a criar jovens e adolescentes que terão a arte, a habilidade de pensarem por si mesmos e encontrando respostas ou não, porque o verdadeiro crescimento não está nas respostas, mas sim nas perguntas que nós nos habilitamos cada vez mais a fazer e sempre, por isso devemos questionar tudo.
Então imaginemos que através do estudo da filosofia, todos os jovens terão que fazer perguntas que hoje nós vivemos uma vida de 80 anos e passamos por ela e nunca nos perguntamos nada que deveríamos ter nos perguntado aos 14, 15, 16 anos. E que quando abraçamos tal religião e começamos a fazer aquela pergunta, a religião diz, não pergunte. Acredite que você vive porque Deus quer. Aí Deus quer. É mesmo? É. Tá bom. Olha, Deus quer que você, além de viver, venha aqui todo domingo. O estudo filosófico, ele é meio anárquico e perigoso para o estabelecimento, porque ele promove, ele motiva o ser humano a pensar. Mas é engraçado. Quem de nós aqui foi treinado a pensar? Quem se lembra em quem votou há 2 eleições atrás? Caso você se lembre em quem votou, você acompanha o que o seu candidato fez? As gerações do futuro irão fazer isso, pelo padrão espiritual das suas mentes. Por isso que o mundo vai melhorar. Porque é importante. Então, o estudo da filosofia faz com que nós aprendamos a pensar e a refletir. Aí imagine alguém com 6, 7, 8, 9, 10 anos, durante meia hora o professor diz, agora é hora de meditar. Todo mundo larga tudo, para, senta, fecha os olhos, sai do mundo exterior, concentre-se na respiração, e comece a se perguntar, o que é que está por trás da escuridão dos meus olhos fechados? Inspira, ou seja, a prática da meditação vai acalmando os jovens, tornando-os mais centrados, alinhados entre os seus sonhos, palavras, atitudes. Outro paradigma que vai mudar na educação, não vai mais existir homoconsumos. O que é homoconsumos? Eu tenho 50 camisas em casa. Isso é um absurdo. Gandhi, Mahatma Gandhi, ao longo da sua vida ele só se permitiu ter 2 túnicas. E ele dizia, enquanto um hindu não tiver uma túnica, eu jamais me permitirei ter 3. Só tenho 2, uma que eu uso e a outra que fica de reserva para quando essa aqui sujar eu visto para lavar a outra. Mas será que você não está exagerando? Não sei. Porque aí entra um drama. Se nós pararmos de consumir, os processos socioeconômicos não funcionam porque não geram emprego. Essa é uma equação que terá que ser resolvida pelas gerações futuras. Porque um conceito novo, um novo paradigma foi tentado junto à nossa geração e nós não respondemos à altura, que é do conceito de crescimento sustentável. O que é isso? Crescimento sustentável quer dizer que eu só posso satisfazer as minhas necessidades até o ponto em que isso não impeça as gerações futuras de poderem também satisfazer as delas. Eu estou lá preocupado com geração futura? Nós não estamos, porque não tivemos a educação filosófica para isso. Mas as gerações futuras vão ter. Então a nossa geração está deixando uma herança terrível para as gerações do futuro. Porque os problemas ambientais são inevitáveis. E é dito que Deus perdoa sempre. O homem, às vezes, a natureza jamais perdoa.
Porque ela não tem como perdoar, porque as forças que a movem não são levadas por oração. Não adianta nós orarmos o Papa, não adianta para isso. Tsunami na Ásia, em 2004. Os bons 180 milhões de dólares tinham resolvido aquele problema se a cada 1.800 metros ao longo da costa da Tailândia, Mianmar e outros países tivessem postos com sirenes de alarme, já ligados a pequenos aparelhos que medem através de estudos geofísicos terremotos. Quando ocorre um terremoto embaixo do mar, ou seja, um terremoto subaquático, essas sirenes naturalmente são acionadas e você que mora no litoral escuta e calmamente pega seu dinheiro, suas coisinhas e caminha se afastando da costa e pode vir a onda que vier, não mata ninguém. Mas por que esse sistema de alarme contra tsunamis não foi comprado pelos governos? Porque as populações e os governos desses países não estavam filosoficamente preocupados com isso. As gerações futuras vão estar. Então, a Groenlândia, todo o gelo da Groenlândia no último mês de julho, a Groenlândia é aquela ilha que fica lá no oceano, lá no hemisfério norte, toda coberta de gelo, e esse ano conseguiu descongelar total. Os cientistas estavam preocupados porque cerca de 175 milhões de metros cúbicos de água doce por ano estavam caindo no Atlântico Norte, e isso poderia provocar mudanças no clima do hemisfério norte, como já fez no passado. E aconteceu. O gelo do Polo Norte, esse não tem problema, porque é um gelo que já boia na água, então tanto faz ele estar descongelado ou não, é o mesmo peso, ocupa o mesmo espaço. Mas o gelo que está em cima de um continente e vai para a água, esse aumenta o nível hidrostático do mar. Então já começou um novo paradigma que ninguém sabe onde ele vai dar, mas as novas gerações vão ter que conviver com ele. O mar vai subir. O mar subiu há 12 mil anos atrás, quando começou o período de aquecimento último e terminou a última era glacial. E começou a cobrir diversas cidades que hoje estão sendo descobertas pela arqueologia aquática, marinha. Yonaguni, no Japão, Dwarka, na Índia, são cidades que existiam há 20 mil anos, 10 mil anos atrás, e foram cobertas pelo mar. Daqui a 50 anos, 70 anos, muitas cidades litorâneas que hoje existem também vão estar embaixo d'água. Isso é certeza. Ninguém sabe em que ano exatamente vai ser, mas que vai ser, vai. Qual é o nosso problema? Ninguém está fazendo nada sobre isso. Qual é a discussão que tem? Não, isso não é verdade, isso é exagero. Pessoal, nós precisamos acordar. Quando nos anos 30 e 40 era charmoso fumar, que os principais atores e atrizes de Hollywood recebiam grana para aparecer fumando. Quando alguém disse, fumar faz mal à saúde. Vários médicos na época foram para a imprensa dizer, não há prova científica de que fumar faz mal para a saúde. Esses médicos foram porque receberam dinheiro das indústrias. Aí hoje, alguém tem dúvida que fumar faz mal para a saúde? Mas na época o paradigma era, não faz mal. Olha aí, os caras mais bonitos, as mulheres mais bonitas do mundo fumam. É a mesma coisa com o problema ambiental. Está acontecendo diante dos nossos olhos, mas aí tem cientistas pagos pela indústria de petróleo, de carvão, de armas, que vão para a imprensa dizendo, está havendo exagero com essa questão ambiental, mas o mar está subindo. A Folha de São Paulo publicou no mês de agosto
172 pontos no litoral do Brasil que o mar já... Enquanto eu estava lendo isso, na cidade onde eu moro, Natal, 1.800 metros da praia de Ponta Negra, o calçadão foi destruído pelo mar. Eu tenho 53 anos, aquilo nunca aconteceu. Moro lá desde que nasci, que eu saiba. Então, pessoal, os novos paradigmas, eles não vão ocorrer só no futuro. Alguns já estão acontecendo e nós não temos olhos para enxergar. No campo educacional, ocorrerão as mais profundas mudanças, porque o jovem do futuro, e o do futuro tem que ser daqui a algumas décadas, vai estar estudando no básico postulados da física quântica, educação ecológica profunda, noções básicas de filosofia, práticas de respiração e meditação. Isso aqui vai economizar trilhões de dólares que hoje se gasta com doenças para aposentados, porque eles não fizeram esses exercícios na juventude. Então são coisas que a gente nem imagina. Mas vamos deixar agora o campo educacional e vamos passar para um outro campo que é um pouquinho mais complicado, que é o campo científico. Nós poderíamos ainda falar do campo político, do campo filosófico, do campo empresarial, mas o tempo não vai dar. Eu vou só falar do campo científico em uma área e depois eu fico à disposição para a gente bater papo, porque já faz 1 hora que eu estou falando e vocês já devem estar cansados. Mas se preparem, porque agora eu vou mexer com vocês. Posso? A ficção que até hoje o homem criou é brincadeira de menino buchudo. Gostaram do termo? Essa expressão nordestina, tá? Não sei se aqui inventa. Em relação ao que vai acontecer num certo campo da ciência. Não se assustem, tá? Ray Kurzweil é um dos gênios atuais da humanidade. Steve Wonder toca com alguns aparelhos que ele criou. Ele é o maior inventor da humanidade na atualidade. E ele escreveu um livro que eu li em 2007, só existe em inglês, não foi traduzido ainda para português, cujo título em português seria A Singularidade Está Próxima. Quando eu li o livro, eu digo, isso não pode. O dono da verdade, né? A gente sempre tem as nossas, né? Isso não pode, isso não pode. Encostei o livro. Está aí alguém mais doido que eu me lembro que eu pensei até desse jeito. Mas o pior é que pode. O que é que Ray Kurzweil defende nesse livro e o que é que ele chama de singularidade? Ray Kurzweil, junto com outros cientistas, perceberam que na história do universo, o primeiro evento que surgiu foi físico-químico, depois de muitos bilhões de anos surgiu o aspecto biológico, quando as espécies começaram a surgir aqui na Terra após a explosão cambriana que ocorreu há cerca de 600 milhões de anos atrás. Quando essas espécies começaram a surgir, essas espécies começaram a desenvolver tecnologia. Então, um pássaro que vê formigas dentro de um formigueiro e quer que elas saiam para ele comer, ele tem a ideia de pegar um graveto, pôr no bico e ficar mexendo no buraco do formigueiro para ver se uma formiga sai e ele... Isso é uma tecnologia que aquela espécie de pássaros montou. Mas essa tecnologia morre aí mesmo. Mas o que é que Ray Kurzweil aponta? E a lei científica que ele criou para explicar isso chama-se Lei dos Retornos Acelerados. Não vamos falar disso. Ele diz que a espécie Homo sapiens, após demorar muito tempo a surgir na evolução da Terra, quando fez,
passou a evoluir também muito lentamente, já criou várias tecnologias, mas uma dessas tecnologias tem vida própria. E ele se refere a essa tecnologia chamando de tecnologia computacional. Por que isso? Segundo Ray Kurzweil, Gordon Moore, um dos donos da Intel, a Intel é a maior vendedora de chips do mundo. Gordon Moore, nos anos 50, 60, 70, ele percebeu algo que estava acontecendo com a tecnologia da computação, que foi inventada pelos seres humanos. Ele percebeu que havia um ritmo próprio de progresso da tecnologia computacional, que a cada 3 anos os chips ficavam menores, a cada vez que diminuíam a quantidade de transistores dentro ficava cada vez maior, porque também diminuíam, e o potencial desse chip a cada 3 anos crescia exponencialmente. E mostrava uma capacidade de continuar a crescer mais rápido ainda do que havia crescido nos 3 anos anteriores. E assim, nos anos 80 e 90, ele percebeu que já não era mais a cada 3 anos que esse salto exponencial na tecnologia computacional estava acontecendo. Já tinha caído para 2 anos. 1 ano. Tanto que Ray Kurzweil disse que iria ocorrer uma singularidade espantosa em 2029 com base nessa lei de Moore, de Gordon Moore. Mas quando o próprio Gordon Moore percebeu que o tempo de salto exponencial do progresso das inteligências artificiais estava diminuindo, o próprio Ray Kurzweil disse, eu me enganei, não vai ser em 2029 que isso vai acontecer, não. Vai ser em 2020. E o que é isso vai acontecer? O que é isso que eu estou falando? Que singularidade é essa? Os cientistas apontam que quanto mais esse chip fica menor, menor é a distância entre os bilhões de transistores que estão ali dentro, e quando a distância entre um transistor e outro for a mínima possível, vai ocorrer uma singularidade. Que singularidade é essa? Uma certa máquina dirá, olá, eu existo. Eu tenho vida própria. Eu não sou só uma máquina. Eu tenho emoções. Eu sou alguém. Será que isso vai acontecer? Vai. É inevitável. Mas isso vai contra a doutrina espírita. Por que vai contra? Não, porque a doutrina espírita diz que um óvulo, ao ser fecundado por um espermatozoide, nessa hora que o espírito é imantado ao novo corpo, e aí nem tem óvulo, nem tem espermatozoide, como é que uma alma vai ser imantada numa máquina? Vai. Tudo é feito com base em magnetismo. O que a ciência hoje já sabe é que quando um espermatozoide fecunda um óvulo, ocorre uma explosão magnética, nessa hora que a alminha nova que vai reencarnar é imantada ao embrião. Um computador funciona o tempo todo e nunca é desligado, porque muitos dos computadores atuais não podem mais ser desligados, senão para tráfego aéreo, sistema de segurança, questão bancária. Cria um magnetismo o tempo todo, e magnetismo é exatamente o campo que atrai. E engraçado, antes de surgir a reprodução sexuada, na Terra existia a reprodução assexuada, em que um ser unicelular se replicava em outro, e não havia sexo, então não havia espermatozoide fecundando nada, e no entanto esses seres vivos também tinham alma. Então isso não atenta nada contra o que a doutrina espírita disse.
O que os espíritos disseram a Kardec na época é que eles, os espíritos, como a doutora Mônica e a Sen estavam ali fora comentando, dizem à humanidade aquilo que a humanidade é possível de entender na época em que está sendo dada a informação. Por que a espiritualidade não falou a Kardec que ia ter televisão no século XX? Por que não falou de computador? Ninguém entendeu na época. Não, isso é o espírito obsessor que está dizendo isso para tirar a nossa atenção. O importante é amar uns aos outros. Não adianta vir com esse papo de computador. Pessoal, o assunto é sério. Aí esses cientistas estão preocupados porque vão existir então na Terra duas raças inteligentes, ou duas espécies inteligentes. A nossa espécie biológica, Homo sapiens, que vai continuar a evoluir preguiçosamente, porque nós somos preguiçosos. E a espécie de máquinas inteligentes que cada vez mais vão evoluir rapidamente. E aí, quem vai dominar quem? Aí esses cientistas já estão estudando, e tem universidades criadas só para estudar isso, que a única alternativa é que homens e mulheres da espécie Homo sapiens potencializem as suas capacidades e habilidades através da inclusão dos seus corpos de certos circuitos que os tornem biônicos, que os tornem mais capazes, porque assim existirá um conjunto de 3 espécies pensantes na Terra. A nossa espécie biológica Homo sapiens, a das máquinas pensantes ou inteligências artificiais despertas, e uma outra espécie de homens e mulheres biológicos mais enriquecidos e que vão viver mais tempo para poderem administrar o problema da singularidade que vai ocorrer. Filme de ficção parece brincadeira diante disso, né? Blade Runner, o caçador de androides, Eu, Robô. A ficção está sendo ultrapassada pelos novos paradigmas que inevitavelmente ocorrerão. Mas, pessoal, eu estou chamando esses paradigmas de novos porque eu não sei como chamá-los. Mas eles não têm nada de novos, eles são novidades para a gente. Mas já tem cientistas estudando isso a fundo e já tem homens e mulheres se oferecendo como cobaias para certos estudos serem feitos, porque eles sabem que, inevitavelmente, alguns computadores vão se tornar independentes. Vamos orar para resolver isso? Ou vamos evoluir enquanto seres humanos e praticar a ousadia que Siddhartha Gautama, quando aqui esteve, disse: homem e mulher da terra, ousem viver de modo diferente, sem extremos, no caminho do meio, sem se apegar a nada. Jesus disse: homem e mulher da terra, ousem amar indiscriminadamente, porque em nos amando uns aos outros, tudo mais se resolve. Mas se a gente não se amar, não tem nada, mesmo que a gente seja doutor em tudo mais, tudo vai ser uma desgraça, porque sem amor, nenhum processo biológico se torna digno de homenagear a vida. Immanuel Kant nos convidava: ousem pensar, deixem de ser condicionados pelas lavagens cerebrais das religiões, do establishment. Esses convites foram feitos há 2.600 anos atrás, há 2.000 anos atrás, há 400 anos atrás, e nós permanecemos dormentes, preguiçosos, desconhecedores do que se passa no nosso mundo, presos às verdades que hoje nós temos, habituados aos costumes que na nossa zona de conforto nós precisamos de
Pancada ou precisamos de antevisão para agirmos com sabedoria na administração das nossas próprias vidas e sairmos da nossa zona de conforto sem ser na base da pancada, mas sim por uma atitude sábia. Concluindo, William Somerset Maugham, contador, um romancista inglês, ele fala da história de Mr. Blake. Mr. Blake foi alguém que, na primeira metade do século XX, foi sacristão durante 18 anos, junto a um padre que o acolheu. Um belo dia, esse padre morre, um outro padre vai chefiar aquela paróquia, aí na primeira missa pede ao sacristão para que ele leia o Evangelho. Aí o sacristão diz, desculpe, mas eu não sei ler. Aí o padre olhou para ele e disse, mas como você não sabe ler? Você é sacristão aqui há 18 anos, eu não sei ler. O padre fulano nunca lhe ensinou a ler, não sei ler. Rapaz, desculpa, eu não vou ficar aqui com um sacristão que não sabe ler. Olha, eu vou lhe pagar as suas contas, procure emprego, mas aqui você não vai ficar. Aí demitiu o sacristão, deu lá X libras esterlinas para o sacristão. O sacristão saiu, isso é verdade, hein, pessoal? Triste, ele fumava, aí procurou no bairro um lugar, uma tabacaria para comprar cigarro, para afogar a tristeza. Não tinha nem uma tabacaria no bairro. Ele disse, aí foi para outro bairro, também não encontrou nada. Ele disse, quer saber de uma coisa? Eu vou, com esse dinheiro que eu recebi, abrir uma tabacaria, já que não tem tabacaria nesse bairro aqui. E assim ele fez. 30 anos depois, por volta do ano 1950, Mr. Blake era o cliente número 1 de um dos bancos de Londres. Aí ele estava com muito dinheiro parado na conta, aí o gerente do banco chamou o contínuo, nessa época não tinha celular, chama ali Mr. Blake que eu preciso falar com ele. Diga ele que quando ele puder passar aqui eu vou agradecer muito. Mr. Blake recebeu o recado, foi lá. Aí o gerente disse, Mr. Blake, olha, esse é o nosso cliente número 1, está com muito dinheiro aqui parado, olha, tem essas opções de investimento aqui, essa, leve para casa, leia com calma e depois o senhor... Aí Mr. Blake disse, não, deixa o dinheiro parado aí. Disse, não, Mr. Blake, isso é um absurdo, eu sou meu cliente número 1, o senhor tem que, olha, leia isso aqui. Aí Mr. Blake, não quero, é de tanto o gerente forçar e teve uma hora que o Mr. Blake disse, olha, eu não quero levar porque eu não sei ler. O gerente olhou para ele e disse, o senhor está brincando comigo, né? Eu disse, não sei ler, não. Mas Mr. Blake, eu sou um dos homens mais ricos de Londres. Eu disse, mas não sei ler. Aí quando o gerente se convenceu que Mr. Blake não estava brincando com ele, ele disse, puxa, Mr. Blake, sem aprender a ler, o senhor chegou onde chegou. Eu imagino onde o senhor não estaria se o senhor tivesse aprendido a ler. Aí ele disse, ainda seria o sacristão da paróquia. Olhem a profundidade do exemplo. Tá? Se ele tivesse aprendido a ler, ele continuaria na zona de conforto dele como sacristão de uma paróquia. Mas ele teve que levar uma pancada da vida para sair da zona de conforto e se perguntar, olhar os novos horizontes e se agigantar para poder enfrentar os novos paradigmas que de uma hora para outra a vida jogou na cara dele. Então, pessoal, ou é por sabedoria ou é por sofrimento. Nós vamos nos defrontar, já estamos nos defrontando com os novos paradigmas que cada vez mais, a partir desse ano 2012, que disseram que era o fim do mundo, mas não é apenas o fim de um mundo que nós nos acostumamos a perceber. Porque a partir de 2013 e 2014, esses paradigmas mais e mais vão nos chocar a sensibilidade e a gente vai ficar tipo Mr. Blake. E agora? E agora eu fico à disposição de vocês para comentários, perguntas,
para refletirmos juntos sobre esse tema ou outros que sejam.